Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num material bem interessante que recebemos. É um trecho de um texto, o título é Texto Colado, Isso aí. e ele entra numa discussão teológica bem específica, né, sobre a palavra todos na Bíblia. Exato. A ideia é entender como essa fonte usa o termo todos para, assim, argumentar sobre salvação. E o objetivo aqui é explorar esse argumento central do texto, sabe? Como todos é usado em algumas passagens e o que isso significaria, segundo eles, para a ideia de salvação universal. Aham. E ele se posiciona claramente contra o que chama de falsa teologia universalista. Isso, e já começa, assim, com uma tensão, né? A questão da confiança nas escrituras versus, bom, a nossa interpretação, a desconfiança humana. Pois é, O texto até cita umas ideias bíblicas, tipo Deus confundindo os sábios com a loucura da pregação, sabe? E que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quase como se dissesse que a lógica de Deus é outra. exatamente. E o argumento principal que o texto levanta, o pilar mesmo, é a doutrina da eleição. A eleição divina. Isso. A ideia de que Deus teria escolhido alguns pecadores para salvar. Isso antes mesmo da fundação do mundo. Nossa, antes de tudo, ele usa como base Efésios 1:4, Mateus 25:34 e também Tito 1:2. São referências para essa ideia de escolha prévia, Nossa. sabe? Entendi. E o texto parece bem taxativo quanto a isso, né? Ele afirma que, mesmo que apareçam argumentos contrários, ou que a gente ache que é um paradoxo, Pois é, não muda a palavra de Deus segundo a fonte. Cita até Jeremias 1,12, né? Algo como, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Tipo, a palavra divina se garante. exato, essa é a linha. E aí, partindo disso, ele vai para a análise da palavra todos. Uma análise mais linguística, digamos assim. Ah, interessante como funciona essa análise. Bom, ele pega exemplos, tipo Marcos 1:5. Ah, desculpa, acho que a referência era outra. Mas a ideia é mostrar que todos não está sempre lá no original grego. Ou que o termo usado indica um propósito, não universalidade total. Tipo, não significaria literalmente cada pessoa. Isso. Ele argumenta que só os preordenados é que realmente se arrependem, por exemplo. Aí tem Mateus 12:15, que diz que Jesus curou a todos. Sim, lembra dessa passagem. Então, o texto diz que o todos ali, o termo grego pantas, se refere a todos quantos o acompanharam e que possuíam males, ou seja, um grupo específico que estava ali, não a humanidade inteira. Faz sentido. Olhando o contexto da cena ali, um grupo que o seguia. Exatamente. Outro exemplo é Mateus 5,15, da luz na casa que alumia todos os que se encontram na casa. E aí? Aí o texto foca no grego pansim, todos os que, e interpreta a casa, o kia em grego, de forma restrita, não como o mundo todo. Restrita como? Ele sugere que poderia ser a família dos eleitos ou até a casa celestial, citando João 14:2 e 2 Coríntios 5. De novo, um todos limitado àquela casa, seja ela qual for na interpretação deles. Entendi. Quer dizer, a interpretação vai conectando passagens para restringir o sentido de casa. Isso, e tem mais um, Marcos 3:10. Todos quantos tinham algum mal arrojavam-se a ele. Novamente, todos quantos, ossoi, em grego, se referindo a um grupo específico presente ali, diferente de todos os doentes do mundo. Exatamente. Ele até contrasta com Marcos 1,34, que fala que Jesus curou muitos, não todos, mostrando que a Bíblia usa palavras diferentes. Ok, então resumindo essa parte da análise linguística segundo essa fonte. A palavra todos, na Bíblia, muitas vezes, talvez na maioria das vezes que importa para essa discussão, Aham. que precisa ser entendida no contexto. E frequentemente significaria todos de um certo grupo, não toda a humanidade. É isso. É precisamente essa a conclusão da análise deles, e daí eles tiram a consequência teológica principal, Que seria? que a expiação de Cristo, a morte na cruz, não foi para salvar todo mundo universalmente. Foi especificamente para os eleitos. Aqueles escolhidos antes da fundação do mundo. Exato. Seria uma decisão soberana de Deus, que ele chama de oleiro eterno. Deus, como oleiro, teria o direito de escolher. E o texto questiona a ideia de um Deus que quer salvar todo mundo, mas não consegue. Isso. Ele levanta essa questão citando algo como agindo eu, quem impedirá?
Sugere que se Deus quisesse salvar a todos, ele poderia. Se não o fez, é porque o plano era outro. Entendi a lógica do argumento apresentado e... Bom, por que as pessoas acreditariam no universalismo, então? O que essa fonte diz sobre a motivação por trás disso? Olha, segundo o texto, seria algo vindo da arrogância humana, talvez presunção. Um desejo de tentar, assim, controlar Deus, ou aplicar a nossa justiça humana a Deus. Tipo, humanizar Deus. Isso. Ele usa essa expressão, humanizar Deus e edificar o homem. Como se a gente quisesse que Deus agisse segundo as nossas noções do que é justo ou bom. Confundindo justiça humana e divina. E para fechar o argumento, ele usa aquela expressão forte, né? Sim, termina com sola scriptura, reforçando a ideia de que a autoridade final deve ser só a escritura. Ok. Então, recapitulando bem rápido, essa fonte que a gente analisou argumenta forte contra a ideia de salvação universal. Faz isso olhando bem de perto a palavra todos em versículos-chave. Aham. E defende que todos geralmente se refere a grupos específicos, o que apoiaria a doutrina da eleição e de uma expiação limitada, feita só para os escolhidos por Deus. Exato. E o que fica para a gente pensar, talvez, é como essa análise detalhada de palavras, sabe? Lá nos textos originais, pode realmente moldar doutrinas enormes. Muda tudo, né? Pois é, e nos faz questionar nossas ideias, às vezes bem arraigadas, sobre a vontade de Deus, sobre a justiça, sobre misericórdia, confronta visões que talvez a gente tenha como certas. É algo que mexe com bases importantes do pensamento religioso, sem dúvida.